Pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos conversar sobre pressão. A aula passada a gente falou sobre densidade e quando estudamos densidade a gente viu que a densidade de um corpo ela é igual à massa desse corpo dividida pelo seu volume. E aí a gente utilizou as seguintes regras, né? Se eu quiser saber a massa, o que eu faço? Eu pego o volume e passo por lado multiplicando, e aí eu posso dizer que a massa do corpo é a densidade vezes o volume, e se eu quiser saber o volume, eu passo o volume para lá, e a densidade para cá fica volume igual a massa dividido pela densidade. Então, são formas alternativas de nós calcularmos aí massa e volume utilizando densidade. Lembrando que o volume, ele depende da forma do objeto, tá? Então, isso significa dizer que, por exemplo, nós podemos ter recipientes cilíndricos, tá? E aí a gente precisa muitas vezes saber calcular o volume de cilindros. A forma do objeto pode ser um cubo, por exemplo. E dentre várias outras, como pirâmides e outras figuras geométricas aí que a gente pode estar abordando para o cálculo do volume. Então, depende da forma do objeto. Aí a gente já viu algumas lá na última aula. E vamos focar aqui, porque o foco agora será a gente fazer isso aqui, tá? Só vou pedir para vocês um minutinho aqui, só para mandar o link para o aluno que está pedindo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu silenciar esse. Então, voltando aqui, volume depende da forma do objeto, então é importante a gente deixar isso claro. E a massa independe da região do objeto. A gente não pode confundir massa com peso. A gente estudou a força-peso antes disso aqui. E a força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, não confundir. A massa depende não depende de onde está o objeto. Tá? O volume depende da forma, mas a massa não depende de onde está o objeto, independentemente de onde está. A massa continua sendo a mesma, e a densidade é a relação entre essas duas grandezas importantes. Dando continuidade no nosso estudo, a gente entende que é necessário, então, a gente entender as forças que atuam no corpo. Por exemplo, a densidade ela é uma grandeza que está associada aí, digamos assim, a composição das substâncias, dos líquidos e do corpo em si, né, dos fluidos. Quando a gente chega, então, à necessidade de relacionar isso com força, já visto que se você pega, por exemplo, um recipiente com água e um recipiente, por exemplo, deixa eu pensar aqui, com cimento, não sei se você já viu cimento, né? Cimento, quando ele não está duro, cimento quando ele acaba de ser pronto, vocês vão perceber uma diferença entre a resistência que você, ao você colocar sua mão dentro da água e a resistência de você colocar sua mão, por exemplo, dentro do cimento, vai ser diferente, tá? Então você precisa de uma força maior, por exemplo, para poder, digamos, colocar sua mão lá dentro, na região onde tem cimento. Isso por causa da densidade. E aí, a gente vai entender agora uma nova grandeza, que na verdade a gente já teve essa aula sobre pressão, mas a gente vai dar continuidade e recapitular a pressão, tá? A gente viu que a pressão aplicada em um corpo, pressão P, ela é dada pela força aplicada sobre a área em que essa força é aplicada. Por exemplo, imaginem aqui um recipiente cilíndrico, tá? Imagine aqueles tubos, tá? Em que você coloca como que chama, meu Deus? Injeção. Imagina a injeção, que você tem aqui um êmbolo, tá? Aquela parte de borracha pretinha, que você empurra, né? A seringa, o médico, a enfermeira e tal, vai empurrar a seringa e ele vai aplicar uma força para baixo, tá? Então, essa força F que é empurrada para cá, ela é aplicada sobre uma área. Essa área é um cilindro,
mas especificamente a área da base desse cilindro é o círculo, tá? E aí nós temos que a área, nesse caso aqui, é π vezes o raio elevado ao quadrado. E aí essa área é aplicada sobre essa força, sobre essa pequena área, que depois é embutida aqui nessa agulha e vai injetar o medicamento na nossa veia. Então, a força, basicamente, ela é aplicada sobre uma determinada área, e isso é muito importante, porque, inclusive, no nosso material, tem uma exemplificação bem interessante sobre a consequência dessa aplicação sobre uma área. Vou tirar o print aqui para vocês verem esse exemplo aqui, que é bem interessante da gente entender esse conceitozinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Então vejam isso aqui, ó. Percebam que nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, o rapaz segura o lápis e vai pressionar o lápis. Então, é o seguinte, entenda o seguinte, essa região aqui em que o lápis tem ponta, a pessoa vai sofrer uma dor mais intensa, embora a força que é aplicada em ambas as mãos seja a mesma, porque mesmo que você psicologicamente acha que você está aplicando mais forças dessa mão aqui, você vai estar pressionando essa sobre essa. Então, independentemente de qual mão vai estar aplicando a força, pelo princípio da ação e reação, independentemente desse caso, ambas vão estar sendo aplicadas ou vai estar sofrendo a ação de forças iguais, tá? De mesma intensidade, só que em sentido contrário. E por que ele sente essa dor mais intensa na mão onde o objeto está pontiagudo, né? Isso acontece porque, observem o seguinte, na ponta do lápis, deixa eu tentar fazer a ponta do lápis aqui. Na ponta do lápis, ó, você vai ter uma área aqui, ó. Essa área, ela vai ser muito menor do que essa área aqui. Do que essa área aqui no fundo do lápis, tá? Então, essa área aqui é menor do que essa área aqui. Então, isso significa o quê? Que toda a força está sendo aplicada no único ponto, enquanto que aqui a força está sendo aplicada em toda a área. Então, ela está sendo distribuída por toda a área. Logo, a dor vai ser mais intensa desse lado aqui. Isso vai acontecer também com bailarinas, quando elas vão sentir uma dor mais intensa nos pés, na ponta dos pés, né, do dedo, porque elas têm que fazer aqueles passos, seguindo essas regras, né? E isso vai causar uma dor mais intensa para ela, porque todo o peso delas vai estar aplicado sobre a ponta dos pés. Agora, deixando, né? Oi. Uma pergunta, pressão é igual a F dividido por A, é? Isso. Pressão também é calculada assim, daqui a pouco a gente vai ver outras fórmulas de calcular pressão, tá? Porque tudo depende do contexto. Da mesma forma como a gente viu a resultante. A resultante ela pode ser calculada como sendo massa vezes aceleração, mas a resultante também das forças podem ser calculada como sendo a soma de todas as forças. Tá? Então depende do contexto. No contexto inicial que envolve força e área, a área onde a força é aplicada, ela é dada por essa relação. Ó, então vamos ver um exemplo sobre isso. Ó. É que eu fiquei com dúvida na A igual a π vezes o raio ao quadrado. Sim, isso aqui é a fórmula da área. Ah, tá. Então, antes da gente fazer o exercício, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Tá? Deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui boa. Achei uma top aqui. Olha só. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Vai estar grande assim, eu vou mostrando cada um por cada um, tá? De um por um. Então vejam aqui, por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é uma imagem que fala sobre áreas, tá? Aqui nós temos a área de um quadrado, tá bom? Então, percebam aí a área do quadrado, tá?
significa dizer o seguinte: se você vai calcular a pressão numa superfície que é quadrada, então essa é a fórmula. Área é A ao quadrado. Se for na superfície triangular, base vezes altura dividido por 2. Se for um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Se a área for um retângulo, base vezes altura. Se for um paralelogramo, base vezes altura. Se for um círculo, πr quadrado. Tá? Se for polígonos regulares, a área vai ser o perímetro é a soma de todos os lados, vezes o apótema, tá? Que é a distância do ponto central, aqui a metade aqui da base, dividido por 2, tá? Então, de forma resumida, o que eu estou querendo dizer para vocês, mostrando para vocês essa imagem aqui, que é uma imagem que vocês usam em matemática para calcular a área. Esse aqui é o resumo de todas as áreas, das áreas principais que nós estudamos em matemática, que é quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, triângulo, enfim, círculos. E tem também de losango, que não está sendo mostrado aqui, mas a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Nosso foco aqui não é estudar as áreas, porque não é o ramo da física que está estudando as áreas aqui, pelo menos não nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui. Mas é importante que vocês saibam que como a pressão, deixa eu colocar aqui, ó, como a pressão ela depende da área, pressão é força aplicada sobre a área, então é importantíssimo que você saiba, se for necessário, calcular a área, seja a área quadrado, triângulo, paralelogramo, retângulo, enfim, qualquer tipo de área diferente é importante que você saiba diferenciar. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, o que eu preciso entender aqui, que é muito importante? Primeiro, se pressão é força sobre área, eu sei que eu preciso saber as inúmeras fórmulas para o cálculo da área. Então, sei lá, tem 300 fórmulas. Eu preciso saber todas? Seria interessante se você soubesse, né? Seria muito bom. Mas nem, digamos assim, nem eu sei todas as fórmulas de área. Provavelmente nem o professor de matemática vai saber as fórmulas da área. E isso não é uma incompetência. Isso é porque existe uma grande variedade, muito extensa variedade de fórmulas, mas existem as principais, que são essas aqui, ó. Essas principais aqui é importante que vocês saibam, tá? Ah, tem aqui, ó. Do losango estava aqui embaixo, eu não tinha visto. Então, tem sim do losango. Então, é importantíssimo vocês decorarem as principais, tá? Aprender as principais. Mas vamos lá. Além da área, você tem que entender que força tem inúmeras fórmulas também. Lembre-se, só pelo que nós já estudamos, se for força resultante, é massa vezes aceleração. Se for força peso, é massa vezes gravidade. Claro que atrito não é uma força de contato, atrito, né? Desculpa, é uma força de contato, mas é uma força que ela é contrária ao movimento, por exemplo, né? Mas se fosse atrito, por exemplo, é coeficiente vezes o normal, a gente aprendeu inúmeras formas. Então, é importante a gente saber qual é a fórmula que a gente tem que estar aplicando para resolver as questões, tá? Mas vamos concentrar aqui no básico, por enquanto, depois a gente vai ver algo mais complexo. Então, se pressão é força sobre área, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é de quanto? Então, vamos lá. Como a gente viu, pressão é força sobre área. Eu não mencionei com vocês, mas aqui é importante destacar o seguinte: a pressão ela pode ser escrita em PA, que significa Pascal, unidade de pressão, ou você pode escrever Newton por metro quadrado. Isso porque a unidade padrão da força é Newton e a unidade padrão para a área é metro quadrado. Tá? Por isso que PA, ou seja, Pascal, é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, vocês vão ver questões que vão deixar PA e vocês vão ter
vão ver questões que vão deixar Newton por metro quadrado, porque em ambos os casos, a regra, né, serve para todos os dois. Tá? Deixa eu ver se eu encontro uma aqui que esteja com Newton por metro quadrado aqui, só para vocês verem aqui. Então a gente vai já resolver essa questão. Vamos lá, então vamos resolver isso aqui, depois eu procuro outra questão. Ó. Pressão é força sobre área, então substituindo os valores, pressão vai ser igual a força de 200 newtons dividido pela área de 0,05 metros quadrados, tá? Aqui é só efetuar a divisão. Para não efetuar de forma direta, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, para tirar a vírgula, tá? E depois eu divido. Então, 200 vezes 100 vai ficar 20.000. Acrescenta-se só 2 zeros no final. Como eu estou multiplicando para tirar a vírgula, então aqui embaixo vai ficar 5. 20.000 dividido para 5, 4.000. Pronto, 4.000 Pascal. Observe que a regra aqui está em notação científica, mas você nem precisa observar. O único aqui que começa com 4 é a letra C, então, obviamente, a letra C é correta, mas se você quiser transformar em notação científica, repete aqui o número e multiplica pela base 10. No caso, tem 3 zeros, o expoente aqui é 3. Então, 4 vezes 10 a terceira Pascal. Então, essa aqui é a forma que a gente tem, que é bem simples de se calcular a pressão de uma força aplicado a uma determinada área, tá? Então, assim que a gente calcula pressão. Deixa eu ver se eu pego outro exemplo aqui. A maioria dos exercícios falam sobre pressão atmosférica, mas a gente ainda vai ver pressão atmosférica, por isso que eu ainda não coloquei nenhuma questão sobre pressão atmosférica. Pega aqui. Bom, vamos lá. Essa questão aqui, ó. Calcula a pressão exercida pelos pés de uma mulher de massa igual a 60 quilos e considere que a mulher encontra-se em pé e que a área total de seus pés seja de 120 centímetros quadrados, tá? Bom, então vamos lá calcular a pressão. Essa questão aqui ela é interessante porque ela não fala qual que é a força de forma direta, né? Ela dá informações para a gente calcular a força e a gente precisa fazer uma conversão de unidade, transformar 120 centímetros quadrados em metros quadrados. Tá? A gente vai ter que fazer duas coisas importantes. Então, quais são as informações que a questão traz para a gente? Primeiro, a letra A. A informação que ela traz para a gente é a seguinte. Na letra A, vamos separar aqui as informações. Então, vejam que ela diz para a gente primeiro que a massa vale 60 quilos. Então, isso aqui está ok. Certo? Bom, se a massa vale 60 quilos, a gente pode deduzir então que a força F, né, vai ser igual a força de pressão. Força de pressão, força peso. Deixa eu limpar aqui. Então vai ficar assim, ó. A força peso, tá, que vai ser igual a força F. Não confundir isso aqui com pressão, né? Vou ter que colocar aqui, ó, peso. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a gravidade. Tá? A massa vale 60 e a gravidade vale 10. Né? Observe que ele indicou aqui para a gente usar 10. Então o resultado vai dar 600 newtons de força. Outro ponto importante que ele fala é a área. Ele diz que a área é de 120
centímetros quadrados. Então, aqui a gente tem que fazer a conversão para metros quadrados. O que a gente vai fazer? Lembre-se o seguinte, ó, os centímetros, esse C que aparece na frente do metro aí, ele representa 10 elevado a menos 2, tá? Então, a gente tem que pensar no seguinte, deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Nós temos metros, depois nós temos decímetros, e depois nós temos os centímetros. A gente sabe que de centímetros para decímetros, a gente multiplica por 10, e de decímetro para centímetros, nós multiplicamos por 10. Significa dizer que no final das contas, para transformar de metros para centímetros, nós vamos multiplicar isso aqui por 100. Enquanto, né, se a gente fizer o processo contrário, se eu multiplico da esquerda para a direita, então da direita para a esquerda, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 100. E aí vai entrar um detalhe importante. Quando nós temos isso aqui elevado ao quadrado, ou seja, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, isso significa dizer que a gente vai multiplicar por isso aqui ao quadrado, tá bom? Ou seja, vai ficar 100 ao quadrado. Observe que 10 ao quadrado é 100, 10 ao quadrado é 100, então 100 vezes 100, 100 ao quadrado. Da mesma forma, a gente vai fazer isso aqui no processo da divisão. Lembrando que daqui para cá, a gente vai estar dividindo por 10, tá? No caso de centímetro, decímetro e metro quadrado, a gente vai dividir por 10 ao quadrado. E o que eu quero dizer com isso é que os 120 centímetros quadrados para ser transformado em metro quadrado, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir isso aqui por 100 ao quadrado, tá? Ou seja, 120 dividido por 10 ao quadrado, aí vamos pensar no seguinte, quando eu divido por 10 ao quadrado, pessoal, o que vai acontecer? Na verdade, eu vou estar multiplicando por 100 elevado a menos 2, tá? Então, se eu quero transformar a divisão numa multiplicação, eu mudo o sinal do expoente, tá? Isso é uma regra matemática, mas vamos dividir. Lembre-se, 100 ao quadrado, esse 100 ao quadrado aqui que a gente tem que dividir, ele na verdade é o 1 com 1, 2, 3, 4 zeros, tá? Porque a gente vai dobrar a quantidade de zeros, ou seja, a gente está dividindo por 10 mil. Então, 120 dividido por 10 mil, isso aqui vai dar 120 dividido por 10 mil, a gente tem 1, 2, 3, 4 dígitos após a vírgula, então a gente tem que escrever assim, ó. Vou escrever o 120, tá? Tem 3 dígitos, eu vou acrescentar mais um. Então, a gente tem 4 zeros aqui. Então, a gente vai ter 4 dígitos após a vírgula e acrescenta o zero. Professor, mas esse zero do 120 não conta. Ele não conta para a gente escrever ele, tá? Mas na hora de organizar aqui a divisão, ele vai contar, tá bom? Então, a gente dividiu aqui por 10 mil, então nós vamos ter 0,0120. Então, venho aqui e coloco 0,0120 metros quadrados. Agora, a gente fez a conversão. Para finalizar, então, a letra A, essa aqui, nós vamos fazer o quê? Pressão é igual a força sobre área. Essa força aqui é a força peso, tá? Aí é só substituir. A força F vale 600 e a área é de 0,012, tá? O zero após a vírgula, a direita aqui a gente não precisa contar, então coloca só o 0,012. Efetuando essa divisão, vou até usar a seguinte estratégia, ó. Eu vou multiplicar por 1, 2, 3, então a gente vai multiplicar por 1000, tá bom? São 3 zeros para poder tirar a vírgula aqui. Vamos multiplicar por 1000 em cima e embaixo, e aí a pressão será os 600, e aí a gente repete 3 zeros. Então vai ficar 600 mil, e embaixo vai ficar o 12, tá? Bom, vamos dividir 60 para 12, 60 dividido para 12 dá 5. E aí vai sobrar 5 vezes 12 dá 60, e vai sobrar 1, 2, 3, 4 zeros aqui, ou seja, 50 mil newtons, tá? A aplicação dessa força aí. Alguma dúvida, gente? Por metro quadrado, tá? Esqueci. Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão, ou, se você preferir, você pode deixar 50 mil Pascal.
Recapitulando a questão. Não é dada a força, a gente calculou a força através do peso, já que a pressão exercida pelos pés da mulher vai ser a aplicação da força peso, o peso dela, tá bom? Ele dá área, mas ele não dá área em metros quadrados. A gente fez aqui a divisão por 1000 para transformar de centímetros quadrados em metros quadrados. Por 1000 só. Não, por 10.000 mesmo, né? Divide por 10.000. Isso mesmo, 10.000. E depois a gente fez o cálculo da pressão. A última coisa que a gente fez foi o cálculo da pressão. Bom, agora vamos para a letra B. A letra B dessa questão informa o quê? Ó? Assuma agora que a mulher esteja usando sapatos de salto alto e que a área total desse salto é de aproximadamente 4 centímetros quadrados. Nesse caso, qual será o modo da pressão exercida sobre o solo? Então vai continuar sendo a mesma coisa. O que vai mudar agora vai ser o seguinte. Primeiro, a pressão não, o peso, né? O peso vai ser igual a 600 newtons, continua sendo 600 newtons. A área do salto agora mudou, né? A área vai ser agora de 4 centímetros quadrados. E aí, como a gente viu anteriormente, nós dividimos por 10.000. E aí nós vamos obter aqui, ó, são 4 dígitos após a vírgula, então eu vou escrever o 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dígitos, 0,0004 metros quadrados. Tá? Com essas duas informações, a gente calcula pressão. Pressão, força sobre área, e significa dizer que vai ser 600 dividido por 0,004. Faltou um zero aqui. Multiplicando agora por 10.000 em cima e embaixo, para a gente poder tirar a vírgula, nós teremos os 600, né, com mais 4 zeros. No caso aqui, 1, 2, 3, 4 zeros, vai ficar 6 milhões, tá bom? Dividido por 4. Então, a pressão, né, se você fizer essa divisão aí, a pressão vai ser de 1.500.000 Pascal. Pronto. Calculamos a pressão aí exercida sobre esse objeto. Alguma dúvida, pessoal? Como é que o objeto aguenta isso aí? Oi? Como é que o objeto aguenta isso aí? Na verdade, o objeto em questão seria o chão, né? Porque é a mulher pisando, né? Beleza. Mas, professor, aquela fórmula que você passou lá em cima, a gente vai usar? Que fórmula? Essa aí da força-peso? Se for peso, você vai usar. Beleza. Tá? Se tiver peso, você tem que usar ela. Mas eu não posso dizer assim, gente, olha, sempre usa, porque nem sempre usa, né? A gente viu nesse exemplo aqui que a gente não usou a força-peso. Então, usar a palavra sempre sempre e nunca é bem complexo. A gente tem que ter bastante cuidado ao usar esses termos, porque a gente não consegue dizer com precisão se nós vamos usar ou não. Tudo depende de cada questão. Então, chegar e dizer assim, olha, sempre vai ter peso, é errado dizer, porque nem sempre vai ter peso, tá? Bom, oi. Como é que funciona a conversão lá de centímetro, decímetro e metros mesmo, ao quadrado? Como que funciona? É. Vai seguir essa lógica aqui, ó. Segue essa lógica aqui. Bom, a gente aprende inicialmente os múltiplos e submúltiplos do metro, né? Que é quilômetros básicos, hectômetro. Não que a gente use todos eles, porque como vocês já viram, em geral nós usamos o quilômetro, usamos o metro, o decímetro, hectômetro, decâmetro, decímetro. Nunca usamos na vida. Uma questão ou outra que cai. E aí nós temos aqui como, digamos assim, os principais aqui, quais são? Os principais são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Mas, independentemente desse caso aqui, a gente precisa entender... A gente tem duas formas de se entender isso. Quando a gente está lá no ensino fundamental, lá no início, tá bom? A gente aprende o quê? A gente aprende que, por exemplo, do quilômetro por quilômetro,
Da direita, do maior para o menor, a gente aprende que para se chegar, a gente vai multiplicando por 10. Vai multiplicando todo mundo aqui por 10, e aí você vai chegar nas conversões que você precisa, tá? Agora, por exemplo, se eu quero ir de quilômetro para metro, o que eu faço? Ó, tem 1, 2, 3, 10, né? Então eu coloco 1, 2, 3 zeros. Nós multiplicamos por 1000. Se eu quiser fazer o contrário, né? Se eu quiser vir de metro para cá, eu divido por 1000. Se eu tenho em metros e quero converter para quilômetros, divido por 1000. Da mesma forma que eu expliquei aos outros. No caso do quadrado, quando isso aqui está elevado ao quadrado, aí a gente tem que ter o seguinte cuidado, porque na hora de fazer o cálculo com todos eles, esses valores que aparecem aqui, eles precisam estar elevados ao quadrado. No ensino médio, quando os alunos estão mais maduros, o que vocês precisam entender? Vocês precisam entender o seguinte: na física, gente, ó, a letra K, ela representa 10 ao cubo. A letra H, ela representa 10 ao quadrado. A letra, o DA, o deca, ele representa 10. O centímetro não, né? A letra C na frente dos centímetros, olha só, o C na frente do centímetro representa 10 elevado a menos 2. O M na frente do milímetro representa o 10 elevado a menos 3, tá? Aqui é 2, aqui é 3. E existem muitos outros. Observe que eu nem falei do decímetro aqui, que seria 10 a menos 1, tá? Quando a gente amadurece, a gente precisa entender que, na verdade, a gente tem essas informações. Por exemplo, se eu tenho 4 quilômetros, isso, na verdade, é 4.000 metros, né? Ou 4 vezes 10 elevado a 3 metros. E isso aqui não funciona só com metros. Se você tem 4 quilogramas, por exemplo, você tem 4 vezes 10 elevado a 3 gramas. Se eu tenho 4, deixa eu ver aqui, 4 quilos, deixa eu pensar numa outra unidade que vocês já viram, 4 quilos, vamos colocar aqui segundo, né? 4 quilosegundos, isso aqui vai ser 4 vezes 10 elevado a 3 segundos, ou seja, 4.000 segundos. Então, independentemente da unidade que apareça aqui, essa letra K representa o 10 elevado a 3. Se não tivesse a letra K, se eu tivesse a letra C de centímetros, eu tenho, sei lá, 3 centímetros. Então, isso aqui significa 3 vezes 10 a menos 2 metros. Se eu tiver 3 centigramas, então isso aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 2 gramas. Se eu tiver 3 centissegundos, 3 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Então a gente precisa entender que a gente precisa entender, na verdade, não efetuar as conversões de maneira de cálculo, gente. É importante que vocês aprendam a fazer essas conversões aqui, utilizando o quê? Utilizando as informações do cálculo que nós temos aqui. Eu vou abrir aqui uma imagem e mostrar para vocês. É uma coisa que eu já mostrei para vocês umas 3 vezes. Eu mostrei isso na sala de aula. Vou mostrar de novo. Eu acredito que eu enviei essa imagem aqui que eu vou mostrar agora para vocês algum tempo atrás, para vocês estarem estudando por ela, tá? Vou procurar aqui. Novamente eu vou estar mostrando essa tabelinha, as tabelas para vocês verem aí. Vamos lá. Gente, aí como eu estava comentando com vocês aqui, esses valores, né, essas letras, na verdade, que significam valores numéricos para a gente,
o K é 10.000, o K é 1.000, o H é 100 e tal, eles fazem parte de uma tabela de valores muito específicos, tá? Por exemplo, nós temos aqui com mais, digamos assim, por enquanto, com mais utilidades, o que a gente vê comum é o tera, tá? Com a letra T, letra tera. Por exemplo, se nós tivermos terametros, por exemplo, 2 terametros, o terametro significa então que você tem 2 vezes 10 elevado a 12 metros, tá? Só um exemplo. Isso aqui é 2 terametros, 2 vezes 10 elevado a 12 metros, tá? Nós temos o giga é 10 a nona, o mega é 10 a sexta, aí o quilo, que é a letra K, 10 ao cubo, o hector, que é a letra H, é 10 ao quadrado. Nós temos aqui o deca, o deci, o centi, o mili, o micro, que nós vamos estar utilizando ano que vem, daqui 2 anos, terceiro ano. Nós temos o nano, o pico e o femto, tá? Esses outros aqui não são tão comuns. Os mais comuns aqui é o micro, tá bom? O mili, o centímetro. Então, esses 3 aqui são os mais comuns. E dos múltiplos maiores do que o padrão, nós temos aqui com maior precisão o quilo, o mega, e agora está chegando o giga e o tera, tá? Não são tão comuns assim, mas que aparecem. Por que eu estou mencionando essa tabela para vocês? Porque é importante que vocês aprendam a fazer essas conversões aqui, não fazendo efetuando propriamente a divisão ou efetuando a multiplicação. É melhor que você utilize a notação científica por trás de cada letra que aparece. Tá? A gente vai dar continuidade agora, e quando formos fazer algum cálculo e houver necessidade de fazer conversão, eu cito elas para vocês e mostro como você faria sem fazer cálculo, sem fazer cálculo de conversão, tá? Só utilizando aí a regra dessas tabelinhas aqui, tá? Que é importante, gente, pegar essas que são as principais aqui, e aprender elas, tá? As principais é muito importante que vocês saibam, tá bom? Principalmente porque na hora do Enem, do vestibular, pode ser que não seja mostrado para vocês valores, tá? Os valores dessa tabelinha. Às vezes eles mostram, às vezes não mostram, então é importante que vocês saibam, né? Se vocês decorem, algumas coisas tem que decorar. Essas principais que eu mostrei para vocês, é importante vocês decorarem, então fica aí essa dica valiosa, tá? Algumas coisas não vamos ter para onde correr, vamos ter que decorar mesmo, tá? Por mais triste que isso pareça. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora vai ser o seguinte: a gente estudou até agora pressão aplicada sobre sólidos, tá? Agora a gente vai estudar isso aqui relacionado a líquidos e vamos ver como que vai funcionar aqui o efeito da pressão em líquidos. Vamos lá. Eu separei algumas imagens aqui. Essa primeira aqui vai mencionar sobre a definição, né, a parte inicial. Olha só, as moléculas de um líquido, ao contrário do que ocorre com as moléculas de um sólido, não são fixas, podendo se movimentar de um ponto a outro, deslizando umas sobre as outras. Portanto, um líquido pode fluir, daí ele é chamado de fluido. Dessa maneira, enquanto um sólido tem forma constante, isto é, ou ele é um cubo, ou ele é um paralelepípedo, ou ele é uma pirâmide, ou ele é uma esfera, por exemplo, tá? O líquido não. O líquido ele toma forma do recipiente que concentra ele. Se você coloca o líquido no copo, ele vai tomar aquele formato que o copo permite que ele forme. Se você coloca um líquido em cima de uma colher, né? Se você colocar o líquido na colher, ele vai tomar aquele formato que a colher tem. Se você colocar dentro de um prato, ele vai ter o formato do prato. Se você colocar num balde, ele vai ter o formato do balde. Se você encher uma bexiga de água, ela vai ter o formato da bexiga, tá? Então depende ali do recipiente no qual está contido, então, o líquido, tá? Então, por exemplo, vamos pegar isso aqui, ó. A pressão, então, que um objeto ele tem, né, ele recebe
ao estar dentro de um líquido, ele tem uma pressão que é em todas as direções, tá? A água vai pressionar o corpo que está submerso em todas as direções. Isso, no modelo final, isso é um efeito ruim para o corpo da pessoa, né? A gente vai entender que quanto maior a profundidade, maior é a pressão exercida sobre o corpo, tá bom? Vamos imaginar agora nessa ilustração que nós temos um recipiente cilíndrico, tá? Nós temos uma profundidade H e nós temos uma área de superfície igual à área que a gente havia estudado anteriormente, tá? Então, suponhamos essa ilustração aí. Como que nós fazemos para calcular, então, o valor da pressão aplicada do líquido, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, ó, a força-peso, isso aqui é peso, tá? É dada por massa vezes gravidade. E nós vimos também que, além da força-peso ser massa vezes gravidade, nós vimos que a densidade é a massa do corpo dividido pelo seu volume. Lembrando aqui, gente, que essa letra aqui, ela é a letra que representa a densidade no nosso livro, tá? Eu prefiro escrever densidade com a letra D de densidade, tá bom? Eu acho mais legal usar a letra D. Mas não que isso venha impactar em muita coisa. Bom, observem que aqui, ó, aparece a força-peso, ó. Vendo aqui, ó, que aparece a força-peso? Então, o que eu vou... Desculpa. Na força-peso, observem que aparece a massa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o volume e vou passar para o outro lado multiplicando. Isso significa dizer que a massa ela é igual a densidade vezes volume. Mas para que eu estou fazendo assim? Porque eu vou pegar essa massa, que é D vezes V, e vou substituir aqui em cima. Portanto, né, isso significa dizer para a gente que o peso ele é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Se alguém quiser acompanhar na apostila, isso que eu estou mencionando para vocês se encontra na questão na página 17, tá bom? E aí nós vamos relembrar o seguinte, ó, presta atenção, pessoal. A pressão, tá? Vou escrever pressão com a letra P minúscula para não confundir com a letra P do peso, tá? Que é maiúscula. Então nós vamos ter que a pressão, ela vai ser força sobre a área. Só que a força exercida aqui dentro desse recipiente é justamente a força-peso, que é o quê? A densidade vezes a gravidade vezes o volume. Vou colocar em ordem alfabética, DGV, vezes o volume. E aqui embaixo, nós vamos ter quem? Nós vamos ter a área. Um detalhe importantíssimo aqui, pessoal, é que o volume de um objeto, ele nada mais é do que, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, o volume, ele é a área da base, vezes a altura do objeto. E aqui embaixo nós temos a área, que é justamente a área do quê? A área de superfície, tá? Então nós vamos cortar a área com a área, e aí nós vamos concluir, então, deixa eu fazer aqui embaixo os 3 pontinhos, que a pressão vai ser igual a dGH, ou seja, a pressão exercida num corpo sobre um líquido, né, vai ser a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade em que o corpo se encontra. Então, a pressão agora vai ser calculado com essas informações aqui: densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a altura ou profundidade, né? Em termos de água, de água, a gente geralmente utiliza o termo profundidade ao invés de altura, tá? Alguma dúvida, pessoal? Isso é específico para água, para líquido, né? Para líquido. Então vamos lá, né? Não significa dizer que você não possa continuar utilizando essa fórmula aqui, ó. Força sobre área, tá? Você pode continuar usando essa fórmula, mas isso vai depender das informações, né? Se você não tiver força nem área, e você tiver densidade, gravidade, altura, né, ou profundidade, você não vai usar essa fórmula aqui, né? Você vai usar esta daqui, porque não faria sentido nenhum você usar essa, já que você não tem força e nem área. Você vai usar essa daqui. Então, nós temos essa fórmula para pressão e nós temos essa outra fórmula agora para pressão, DGH. Sir, Hum? você pode subir só um pouquinho só para anotar o processo? Ok. Lembrando que esse processo está na página 17, tá, do livro. Então, eu aconselharia não perder tempo copiando.
Tá bom, se quiser passaporte. Porque no final das contas, isso que eu estou fazendo para vocês aqui, tá, gente? Tá na página 17 do livro, tá? Eu não estou, tipo assim, eu não estou fazendo diferente, estou seguindo o nosso material. Porque justamente eu gosto de usar o material para que vocês saibam de onde eu estou tirando e tal. Eu não quero fazer diferente aqui, pra não confundir aí vocês, tá? Depois, professor, lá no livro dava de outro jeito. Por que o senhor fez assim? Tá? Por isso que eu gosto de falar sobre os dois jeitos aí, sobre o jeito do livro. Então vamos lá. Aqui nesse exemplo, nessa ilustração, a gente vai verificar o seguinte, que é uma coisa interessante, tá? Independentemente da região onde um corpo ele vai ficar dentro da água para a pressão ser exercida sobre ele, vamos colocar assim, a gente vai concluir o seguinte, que independentemente da região, você pode ver aqui esse exemplo aqui que nós temos um lago extenso, nós temos aqui um açude pouco extenso. A extensão não é a profundidade dele, tá? A extensão é o tamanho, tá, dele aqui. Vamos colocar assim como se fosse o tamanho total do lago, tá? O lago muito extenso, muito grande, tá? Vamos supor assim que ele tenha de diâmetro aí uns 200 metros de diâmetro e uma açude, sei lá, de 50 metros de diâmetro, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Principalmente em termos de ação. O que nós vamos concluir aqui, gente, é o seguinte, que independentemente da extensão, se você tem um açude, se você tem um lago, se você tem um poço, se você tem um mar, tá? Independentemente da extensão, o que vai influenciar na pressão, pessoal, é quem? Não é o tamanho do lago, e sim a profundidade. Nem é a profundidade do lago, do açude, do poço, deixa eu ver o que mais, do mar, não é a profundidade destes locais, tá bom? Nem é a profundidade em si, é justamente a profundidade em que o corpo se encontra. Por exemplo, você pega um açude com, sei lá, um açude não, vamos pensar num lago, vamos pensar num lago que tenha 10 metros de profundidade. Então, um açude de 10 metros de profundidade é o açude, né? Mas um lago de 10 metros de profundidade. Se o corpo se encontra a 5 metros, então não vai influenciar os 10 metros, o que vai influenciar os 5 metros. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso nos exemplos, tá? Então veja só, a pressão no fundo de um lago, no qual existe uma quantidade muito grande de água, é igual à pressão no fundo de um açude, desde que a profundidade seja a mesma, tá? Então não depende da quantidade de água, não depende do tamanho total do lugar onde a água se encontra e o corpo está dentro desse lugar. O que importa é a profundidade, tá bom? E nesse segundo passo aqui, a pressão na base de qualquer um dos vasos comunicantes, vasos que são interligados, é a mesma, tá? Isso significa dizer que independe de sua forma. Pode ter um formato cilíndrico, pode ter um formato aqui meio triangular, esse outro formato aqui estranho, esse aqui meio, né, meio zigue-zague aqui, sei lá. Independentemente do formato do recipiente, a pressão vai ser a mesma, porque o que manda aqui na pressão, vejam novamente, o que manda é a densidade do líquido, a aceleração da gravidade, que a gente sabe que é 10, né? Pelo menos a gente usa 10, e a profundidade. E não é nem a profundidade, pessoal, final do lago, ou do recipiente, ou do açude. É a profundidade em que o corpo se encontra. Imagina o seguinte, que isso aqui seja igual a 10, como eu mencionei para vocês. Se o corpo estiver aqui na metade, isso significa dizer que a profundidade que vai ser utilizada aqui não é 10, a profundidade que vai ser utilizada é 5, tá? Então depende do local. Se você pegar, por exemplo, e colocar dentro de um líquido que tem aí, sei lá, 10 metros de profundidade, como eu estou mencionando aqui com vocês. Você colocar um objeto em 7 metros e o outro objeto no fundo, que seria 10 metros de profundidade, o que está lá no fundo vai estar sofrendo uma pressão muito maior do que o que está a 7 metros de profundidade, tá? Então, existe essa diferença aí por conta da profundidade. É muito importante sabermos que tem essa diferença entre os dois. Agora vamos ver algumas outras informações importantes. Eu comentei, quando a gente estava lendo aí,
eu falei para vocês sobre os vasos comunicantes, que é, sem dúvida, um assunto muito importante no estudo da hidráulica, tá? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, na hora de nós estudarmos, de nós fazermos construções, esses vasos comunicantes vão representar para a gente aí uma infinidade de possibilidades diferentes para a gente fazer essas construções, tá? Então imagine o seguinte, na hora de construir uma casa, para a gente nivelar pontos, tá? Para saber se o chão está plano, para saber fazer marcações de forma correta, nós utilizamos uma mangueira com água para saber o nível em que existe aqui o equilíbrio da água, tá? Então, aqui é uma coisa importantíssima na hora de fazer construções. Para nivelar dois pontos em paredes diferentes, os pedreiros usam uma mangueira cheia de água, e aí a gente pode fazer as marcações e saber onde você deve fazer direitinho aí o piso para que funcione, aí a sua parede fique reta, né? Para que o piso fique reto, a parede fique reta. Então, a gente faz essas marcações, tá? Precisamente, eu estou construindo uma casa mais do meu sogro, para eu morar, e aí semana passada a gente utilizou isso aqui para estar nivelando o chão aqui, o piso, para poder jogar cimento e ele tá de maneira correta, tá bom? Esse desenho aqui não ficou muito legal não, hein, cara? Bom, enfim, esquece esse desenho aqui. Então vamos para cá. Ó. Aqui nós temos um outro exemplo, e isso aqui tem na casa de vocês, tá bom? Não só lá no reservatório de água da Águas do Pantanal, mas isso aqui tem na nossa casa, que dentro da nossa casa a gente vai ter esse mesmo esquema de vasos comunicantes. A gente tem lá a caixa d'água dentro da casa, nós temos vários canos conectando as diferentes torneiras e chuveiros que tem na nossa casa, e devido a essa ação da pressão que é exercida sobre o líquido, ela faz o quê? Ela, no caso global, né, no caso municipal, no nosso caso aqui municipal, a Águas do Pantanal envia água para nossa casa utilizando pressão, e aí ela vai distribuir, devido a essa pressão, todos os canos da nossa região. Dentro da casa da gente, que é para ser mais específico, vocês vão notar o quê? Que tem uma caixa d'água, e essa caixa d'água vai distribuir para torneira da cozinha, torneira do banheiro, chuveiro, torneira da área de serviço. Então, onde tiver torneira, cano passando, devido a água vai sendo empurrada devido à pressão exercida sobre ela, tá? Porque a pressão é a mesma. E aí existe uma coisa na natureza que é muito interessante, né? A natureza, ela sempre tende a trabalhar com um equilíbrio. Então, quando você tem uma caixa d'água no alto e você tem canos que conectam aí a caixa d'água a torneiras e chuveiros e a máquina de lavar, por exemplo, a tendência natural, quando isso aí quando eles são acionados, né, ligados, a tendência natural é que a água escorra até que haja um equilíbrio na altura, tá? Por conta de manter a pressão em equilíbrio. Então, essa aqui é uma coisa interessante que acontece de forma natural, certo? Bom, aí vem uma coisa muito importante. Nós vamos ver agora. Vou mostrar para Por vocês favor, professor. o que? A questão da água distribuída. O que acontece em relação à água distribuída Aham. é o Sim, seguinte. eu não ouvi direito. Ó, você tem aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui é a caixa d'água, vamos supor que isso aqui seja uma torneira, tá? Então, a questão do equilíbrio ocorre da seguinte maneira: ó, você vai ter um cano que vai conectar aqui essas duas coisas. Vou colocar assim, só fazer uma ilustração aqui bem simples para a gente tentar entender. Então, aqui esse reservatório de água, ele vai exercer uma pressão para baixo. Na verdade, não é a pressão, é a força-peso aplicada na água. Né? A água vai aplicar uma força para baixo, a gravidade, na verdade, que impõe a água essa força-peso, que aí vai dar origem à pressão sobre essa água. Ela tende a manter equilíbrio com esse carinha aqui. Então, a água vai escoar pelo cano até que
a quantidade de água, ou melhor, a quantidade de pressão nesse ponto seja igual à quantidade de pressão nesse ponto aqui, que seria a torneira. É claro que a torneira, como está muito baixa, isso significa dizer que você secaria a caixa e aí a pressão não conseguiria entrar em equilíbrio. Na verdade, ela só entraria em equilíbrio quando acabasse a água do recipiente, que aí nós teríamos a pressão atmosférica aqui e aqui também a pressão atmosférica, que é um assunto que a gente vai fazer em aulas seguintes, tá? A gente não vai falar sobre a pressão atmosférica por enquanto, tá bom? Mas já adiantando para vocês, a pressão atmosférica é a pressão padrão ao nível do mar. Então a gente definiu uma pressão atmosférica ou uma atmosfera como sendo no nível do mar a pressão exercida ali naquela região. Então, quanto mais alto estiver, ou quanto mais baixo estiver, né, ou seja, você dentro da água, por exemplo, do oceano, aí você vai ter pressões diferentes. Mas a gente vai deixar a explicação sobre isso para a aula seguinte, tá? Para a aula que a gente vai ver sobre esse detalhe. Mas aqui vasos comunicantes são ligações com canos, por exemplo, que interligam um recipiente com água com outro com água ou não, tá? Nesse caso aqui, da caixa d'água para a torneira, você tem aqui um cano que vai conectar os dois, e aí a tendência natural é que a água, essa pressão e que essa força-peso entre em equilíbrio nos dois pontos, tá? E aí só entra em equilíbrio se esse aqui se esvaziar, esvaziando pela torneira. Então é por isso que, no final das contas, a água chega aí para a gente na nossa casa, tá? O que nós vamos fazer agora vai ser digamos assim, um ponto para finalizar as questões de prova, tá? As questões de prova das fórmulas que nós precisamos conhecer para calcular e entender a questão de pressão em líquidos, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Então, imagina essa ilustração aqui. Vou colocar aqui as informações que vai ser mais legal. Então vejam só, gente, ó. Observe agora essa figura aqui. Um recipiente contém um líquido aqui dentro em repouso de densidade ρ, tá? Ρ é a letra grega aqui que parece um P, que eu uso a letra D de densidade, tá? Aqui eles usam ρ. Os pontos A e B aqui estão imersos no líquido a profundidade A, HA e HB, tá? Essas profundidades aqui diferentes. As pressões de cada um desses pontos é dada da seguinte maneira, ó: densidade, gravidade e profundidade, tá? No caso, profundidade A para o ponto A e densidade B para o ponto B. A diferença de pressão entre os pontos A e B é dada por essa fórmula aqui. Assim, a pressão exercida pelo líquido à profundidade H é igual à pressão obtida no ponto B, exercida sobre a profundidade B, mais a variação hidrostática dos dois, tá? Entre os pontos A e B. O resultado mostrado acima, isso daqui, ó, essa forma que nós utilizamos de comparação entre dois pontos imersos na água, é chamado de lei de Steven, tá? A lei de Steven diz que a pressão aplicada num determinado ponto, ela é igual a de um outro ponto, mais a densidade, gravidade vezes a variação de altura. Por que é importante nós conhecermos essa fórmula e não só utilizarmos essa aqui, densidade, gravidade e altura? Porque nem sempre nós temos algumas informações diretas. A gente tem, às vezes, informações de comparação entre pontos. Por isso que é importante, pessoal, a gente entender essas outras fórmulas aqui, tá? Então, o que essa fórmula traz de novo para a gente? Ela traz uma comparação entre dois pontos, tá? Um ponto que está mais profundo do que o outro, e aí ele diz para a gente que a do mais profundo é igual a que está menos profundo, tá? Mais a densidade do líquido, que a gente já viu, vezes a aceleração da gravidade, que a gente sabe que é 10, vezes a variação da altura, ou melhor, a variação da profundidade, que seria a profundidade mais baixa menos a profundidade mais alta. Tá bom? Então a gente sabe fazer esse cálculo aqui. É só uma pressão nova. É só uma fórmula nova para pressão. Ou seja, resumindo, pressão é força sobre área, tá? Que também é
densidade, gravidade e altura, ou melhor, profundidade, e também é a pressão aplicada no ponto B mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade, no caso aqui, a variação de profundidade, que seria a diferença entre as profundidades A e B. Tá? Isso aqui são três formas distintas de nós calcularmos a pressão nos corpos. Tá? Bom, para a gente poder entender melhor, a gente vai fazer alguns exemplos para a gente poder entender e compreender aí como que faz esses cálculos, tá? Porque também não faz tanto sentido a gente ter todas essas definições e não entender como que a gente faz esse cálculo aqui da pressão, nesse caso agora, em líquidos, tá? Vamos começar aqui a fazer o cálculo nos líquidos. Ó, gente, vamos ver essa questão aqui, ó. O mergulhador que atinge uma profundidade de 50 metros em um lago sofre, em relação à superfície, uma variação de pressão em newtons por metro quadrado, graças ao líquido estimada em a densidade da água e a gravidade da região, tá? Então vamos lá calcular. Então, essa questão é uma questão de pressão em líquidos, então a pressão é a densidade. Então vamos substituir os valores. Densidade, 1 grama por centímetro cúbico, aqui vale um detalhe importante, tá, gente? 1 grama por centímetros cúbicos, isso aqui a gente vai ter que transformar em quilogramas por metro cúbico, tá? Já que aqui, ó, a seleção está sendo dada em metros por segundo ao quadrado e a profundidade está sendo dada em metros. Então, vamos primeiro falar sobre a densidade e converter ela. Nós temos 1 grama por metro, por profundidade sendo dada em metros. Então, vamos primeiro falar sobre a densidade e converter ela. Nós temos 1 grama por centímetros cúbicos. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. 1 grama, quando eu quero transformar isso aqui em quilogramas, eu preciso dividir por 1000, na verdade. Então, 1 grama é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Tá? E centímetros cúbicos para transformar em metros cúbicos, aqui embaixo eu quero só metro cúbico, eu preciso lembrar que o centímetros, como a gente viu anteriormente, a letra C, é 10 elevado a menos 2. Só que ele está elevado ao cubo, já que está em metros cúbicos. Então, em vez de menos 2, 2 vezes 3 vai dar 6, portanto, menos 6, tá? Então, a gente fez a conversão de densidade para de densidade. Mas deixa eu mostrar para vocês uma outra tabelinha aqui que vai ser melhor caso, para isso não confundir muito o cérebro de vocês, tá? Porque eu estou fazendo aqui uma conversão matemática ao invés de fazer uma conversão mais física, né? Uma conversão já de entender o processo, que seria o seguinte, ó. Só um pouquinho que eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui. Não vai ter um legal não para fazer. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então vai ficar assim a divisão, tá? Portanto, quando a gente efetuar essa divisão aqui, gente, ó, vai ficar a grama, né? Gente, me perdoem, vou fazer aqui bem passo a passo. É o seguinte, gente, ó, 1 grama, ela equivale, tá? Em quilo, a gente tem que dividir por 1000 para poder calcular aqui, tá? Então, isso significa dizer que vai ficar 0,001 kg, tá bom? E, analogamente, nós sabemos que centímetros, para transformar em metros, a gente precisa dividir por
por 100, tá? 1 centímetro, 1 metro vale 100 centímetros. Então, divide por 100 aqui. Só que aqui, 1 centímetro equivale, nesse caso aqui, a 0,01 metro, tá? Só que nesse contexto aqui, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a gente tem que elevar o cubo aqui, tá? Então, quando eu elevo ao cubo, fica o 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, porque eu tenho 2 zeros aqui, e aí eu vou acrescentar, multiplicar esses zeros por 3. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso que eu estou explicando aqui, de multiplicar esses zeros, acrescentar zeros, é porque, na verdade, a gente tem notação científica, tá? Então, nesse contexto aqui, ó, isso aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 3. E aqui, quando a gente for dividir, ó, 1 por esse valor aqui, esse valorzinho aqui, ele é equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é 10 elevado a 6, tá? Só que como a gente está dividindo, então esse valorzinho aqui, que está aparecendo aqui em metros, na verdade, em metros cúbicos, ele vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 6, porque a gente está dividindo e não multiplicando, tá bom? Por isso que ele vai ficar com um expoente negativo. Então, quando eu tenho que a densidade é 1 grama por centímetros cúbicos, isso aqui, na verdade, vai ser 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas por 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, porque a gente fez a conversão, tá? Claro que se você forem pesquisar no Google, vocês vão encontrar o resultado já, tá? Vai falar qual que é o valor fixo, tá? Mas aqui a nossa intenção aqui não é calcular já, não é saber já o resultado, mas calcular. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, divisão de mesma base. 1 dividido por 1 dá 1, 10 dividido por 10 repete a base e subtrai os expoentes, menos 3 menos 6, então vai ficar positivo, menos 3 mais 6 vai dar 3 quilogramas por metro cúbico. Então, esse é o valor da densidade da água aí em quilogramas e metros cúbicos, tá? Nesse caso aqui, a gente pode dizer que é 1000, no lugar aqui do 10 elevado a 3, a gente pode dizer 1000 quilogramas por metros cúbicos. Então, vamos voltar aqui para a questão. Então, resumindo, essa densidade aqui, na verdade, é 1000 quilogramas por metros cúbicos. Aí a gente tem aqui o valor da densidade. Então vamos colocar aqui, ó, a densidade é 1000, gravidade 10 e profundidade 50. Agora é só multiplicar. 5 vezes esses valores aqui, eu vou repetir os 5 e contar os zeros. Ó, 3, 4, 5 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5 zeros Pascal. Tá bom? Então nós temos 500 mil Pascal, transformando isso aqui em notação científica, ó, são 5 zeros, então expoente 5, letra I, tá? Veja que aqui o único trabalho dessa questão foi só eu explicar para vocês a conversão da densidade. Tirando isso, a questão é fácil demais. Se você souber a conversão da densidade. E isso vale, agora, isso que eu vou falar para vocês, vale anotar. Então vamos pensar no seguinte. A densidade de 1 grama por centímetros cúbicos, isso daqui é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Isso aqui é importante frisar, tá? Isso aqui é para o cálculo da densidade, a conversão da densidade. Tá bom, pessoal? Isso aqui é o cálculo da densidade. Ok? Então, pessoal, a gente vai estar encerrando a aula por aqui, certo? Vou estar fazendo chamada com vocês. Peço que vocês não saiam por enquanto. Eu vou interromper aqui a gravação.